Gente, vou conversar com vocês um pouquinho. E eu acho muito legal, assim, eu e o Dudu, que é um companheirão aí de Ministério, né, de Produção e de Mídia aqui do Tatuapé, a gente tem conversado muito sobre algumas coisas que nos preocupam aqui na igreja e que a gente gostaria de avançar mais um passinho. E quando a gente pensa em avançar mais um passinho, é legal que todo mundo avance com a gente. Então, quando todo mundo entende o porquê, quando todo mundo entende por que está sendo feito, como está sendo feito, de onde isso foi tirado, fica muito mais fácil que todo mundo participe. Então, eu vou dividir um pouquinho para vocês. Aí, agora, eu estou falando como membro do Tatuapé, mas você que está aqui de outra igreja, de outra comunidade, que veio aqui para entender um pouquinho do que se fala tanto de produção na igreja do Tatuapé, você vai entender um pouquinho disso. A gente tem gente de Arthur Nogueira assistindo, a gente tem gente de toda a Paulista Leste, de outros lugares. Sejam bem-vindos, estejam aqui com a gente, vai ser muito legal, a gente vai repartir um pouquinho do que é a igreja do Tatuapé, e se você puder aproveitar na sua igreja, vai ser muito legal. A gente tem alguém presencial aqui que não é do Tatuapé, já? Olha que legal. Mais alguém do lado de cá? Olha que legal. De onde vocês são? Da Penha, verdade. A Penha vieram vários, né? Da Penha, muito bem, que legal. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho, e eu aqui, na verdade, esse slide, e eu vou olhar para lá, que a gente tem um retorno de tela, que uma das coisas que a gente aprende na produção é que a gente não olha para o telão. Se a gente tem um retorno de tela, a gente não olha. Para mim é um exercício, mas eu vou tentar. Essa apresentação é do treinamento que a gente passa para todo mundo que vai entrar na produção aqui do Tatuapé, que vai trabalhar, passa por um treinamento. Ele dura mais ou menos 1 hora e meia. É lógico, eu não vou ficar com vocês esse tempo todo. Vou falar para vocês um pouquinho da nossa rotina da semana, para que você que é membro do Tatuapé entenda onde começa isso tudo e entre com a gente nessa história e compre essa briga, entre aspas, com a gente. E para você que está assistindo e que quer aprender um pouquinho, também possa ter uma ideia do que isso é, tá ok? Então, tiramos essa história de produção de onde? Vamos ver se eu me acho com o negócio? Pronto. Culto e adoração, né? Tiramos essa história da onde? Eu não vou enxergar lá, eu vou ter que virar mesmo, que eu sou cegueta. No Espírito de Profecia, a gente tem algumas frases sobre como deve ser o culto, como a gente deve dirigir esse culto, como a gente deve se portar no culto. E é daí que a gente vem. A gente não está tirando uma coisa assim que a gente acha legal, que a gente foi num show e viu a produção e achou a produção extraordinária, ou que a gente foi num programa de televisão e fala só, nossa, como funciona tudo muito bem. O nosso primeiro objetivo é honrar a Deus, fazendo coisas organizadas e da melhor maneira. Então, o Espírito de Profecia fala assim que deve imperar ali a própria atmosfera do céu no culto. As orações e discursos não devem ser prolixos e enfadonhos apenas para encher o tempo. Todos devem espontaneamente e com pontualidade, e aqui nós somos bem chatos com essa história de pontualidade, contribuir com a sua parte. E esgotada a hora, a reunião deve ser pontualmente encerrada também. Não é hora para começar, mas é hora para começar e hora para terminar. Deste modo, será conservado vivo o interesse das pessoas que estão ali. Nisso está o culto agradável a Deus. Seu culto deve ser interessante e atraente. E eu não vou me delongar nos textos, os textos são, né, todo mundo aqui inteligente, altamente explicativos. Não se permitindo que degenere em formalidade insípida. Devemos dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, viver para Cristo. Então Ele habitará em nossos corações e, ao nos reunirmos, seu amor em nós será como uma fonte no deserto, que a todos refrigera, incutindo nas almas esmorecidas um desejo ardente de sorver da água da vida. As reuniões de conferência e oração não devem tornar-se tediosas. Todos devem estar prontos, se possível, na hora indicada. E se há retardatários que estejam atrasados meia hora ou mesmo 15 minutos, não se deve esperar por eles. Nós já chegamos ao ponto aqui do Tatuapé de começarmos a escola sabatina com uma pessoa sentada. Se houver apenas 2 presentes, erramos, era para ser 2, a gente começou com 1, podem reivindicar a promessa. A reunião deve ser iniciada na hora marcada, se possível, estejam presentes muitos ou poucos. Ninguém espera as pessoas chegarem.
Qual que é o nosso grande objetivo, né? Vamos ler aqui um pouquinho. Ao ser aberta a reunião em oração, todos devem ajoelhar-se na presença do Altíssimo e elevar o coração a Deus em silenciosa oração. As orações dos fiéis adoradores são ouvidas e o ministério da palavra provar-se-á eficaz. A atitude sem vida dos adoradores na casa de Deus é uma das grandes razões por que o ministério não produz maior bem. A melodia do louvor produzida por um conjunto de pessoas é um testemunho claro e distinto. É um dos instrumentos de Deus na obra de salvar pessoas do pecado. Todo culto deve ser efetuado com solenidade e reverência, como se fora feito na visível presença do próprio Deus. Conselhos para a Igreja, capítulo 45. Qual que é o nosso grande objetivo como produção? Aqui no Tatuapé. E você pode encontrar o grande objetivo da sua comunidade. E juntos você encontrar aqui. Como produção do Tatuapé, a gente tem 2 objetivos. O primeiro objetivo é a palavra. Quando nós cuidamos do culto do começo ao fim, pensamos nele em todos os detalhes, eliminamos todos os ruídos, que a gente vai falar um pouquinho rapidinho sobre isso. Nós queremos chegar num lugar, apenas num lugar. Nós vamos absorvendo, a ideia nossa é absorver a atenção do adorador, de tal maneira que quando a palavra for aberta, ele não tem mais pensamento em outro lugar. Mas ele não divaga mais em outro lugar. Ele já esqueceu do celular, ele já esqueceu de algo que estava incomodando, até um barulhinho que, de repente, a gente não conseguiu eliminar, de um pensamento da semana que estava perturbando ele, de qualquer coisa que possa tirar a atenção dele da abertura da palavra. Esse é um dos grandes objetivos. Quando a gente abre a palavra, para que, quando o pregador abrir a palavra de Deus, porque esse é o foco do culto, nosso culto, ouvir a palavra de Deus. Então, o primeiro objetivo do Tatuapé é que quando o adorador abrir a palavra, quando nós adoradores abrimos a palavra, nós não temos mais nada tirando a nossa atenção. Só queria pedir para o pessoal aí de cima, não está no tempo aqui, eu vou ficar perdidinha no tempo, a tela não está no tempo, está numa página. Por favor, a tela do tempo. E a nossa segunda intenção, junto, é a gente evangelizar intencionalmente. Todo mundo que entra aqui tem que sair com alguma coisa de Jesus. Todo mundo que entra na sua comunidade precisa sair com alguma coisa. Ele não pode voltar do mesmo jeito que entrou. E isso é intencional. Não é uma coisa que a gente faz assim, se rolar, rolou. Não, é intencional. E aí, como que a gente faz para isso acontecer? Para a gente chegar nessa abertura de palavras, da palavra, para a gente evangelizar intencionalmente. A gente elimina todos os ruídos. O que te incomoda? O que faz com que você se distraia? É isso que a produção vai fazer. Esse é o trabalho da produção. Nós vamos tirar tudo que te distrai. Tudo que tiver na frente que possa tirar sua atenção ou fazer você voltar a pensar naquele problema que te incomodou a semana inteira. Ou você não conseguir se entregar para o louvor e falar assim, estou aqui adorando, Senhor, estou com o meu coração aberto. Na hora da oração, não conseguir prestar atenção nas palavras. O que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar todo o ruído que você estiver ouvindo. Ou que você estiver vendo. O que é um ruído? Pode ser uma cortina torta, pode ser uma roupa de alguém que esteja estranha para você, ou que esteja uma saia torta, um sapato de uma cor e outro sapato de outra cor. Pode ser um copo d'água que o louvor estava aqui ensaiando e esqueceu no chão, mas alguém que tenha toque está vendo o copo no chão e está incomodando ele. Parece incrível, mas isso incomoda. O que incomoda um não incomoda outro. E você não pode julgar por isso, por aquilo que te incomoda. Não me incomoda, não incomoda outro. Não, não é assim. Pode ser uma coisa da decoração que esteja torta, uma cortina. Eu, por exemplo, aqui na igreja a gente brinca um monte. Você que frequenta aqui, que sabe, já viu a gente brigando aqui, brincando, né? Quando essa cortina aqui está torta, por exemplo, isso é um ruído de comunicação para mim. Eu vou vir aqui, eu tenho vontade de vir no meio do culto, e o pessoal da produção sabe, e eu quero arrumar ela e deixar o mais rápido, mais retinho possível. Por quê? Se ela estiver torta, eu não vou prestar atenção em outra coisa. Isso sou eu, Marina. Para você, isso pode não incomodar. Sabe o que pode incomodar para você? O púlpito. Se você for uma dona de casa que gosta de tudo extremamente limpinho, e você tiver um monte de dedo no púlpito, você não vai conseguir prestar atenção no que está sendo dito. Você vai falar assim, uma vontade de pegar um paninho e limpar aquele negócio que está sujo. Verdade ou mentira, dona de casa que tem toque? Ok. Pode ser uma luz que esteja te incomodando, que esteja no teu rosto, que esteja te incomodando. Pode ser criança gritando, criança falando. Eu sou mãe já de
final de adolescência e jovem, e eu sei o que é ter criança pequena. Às vezes, eu não gosto de tirar a criança a primeira vez da igreja. Ela chorou, tenta controlar, chorou de novo, tenta controlar, está incomodando? Vamos ver o que a gente pode fazer como comunidade para ajudar. Não deu certo? Diaconato vem, ajuda, mas essa criança, às vezes, pode estar perturbando alguém. Vamos tentar ajudar essa família, tá ok? Então, a gente vai eliminar todo o ruído. Qualquer desconforto é um ruído de comunicação, tá ok? Vamos ver o que é isso na prática. O que eu preciso ser para fazer parte desse grupo de comunicação? O que eu preciso ter para ser parte de um grupo de produção? Eu preciso liderar e ser liderado. Então, assim, eu hoje, Marina, sou líder de produção na Igreja do Tatuapé. Mas, por exemplo, no primeiro sábado do mês, a gente tem 4 equipes de produção. No primeiro sábado do mês, a líder de equipe é a Renata, que estava falando aqui para vocês. E eu faço parte da equipe dela. Ela me manda e eu preciso ser liderada. Então, assim, você precisa liderar e ser liderado. Você precisa saber delegar, porque não dá para você fazer tudo sozinho. Você precisa saber observar, ser proativo na produção, não tem como você sentar, não enxergar e não fazer. Você vai e faz. Não pode ficar esperando. Posso fazer isso? Não, não pode fazer isso. Já está lá, é para fazer, vamos fazer. Ser organizado, ser discreto. Questão de roupa. Não dá para você vir de amarelo no dia que você está na produção, não dá para você vir de laranja no dia que você está na produção. E ser simpático. Por que eu falo isso? Porque isso é uma grande luta para mim. Porque quando eu estou focada numa tarefa, eu passo reto por todo mundo e já tive desconfortos por conta disso. Porque eu estou focada, eu simplesmente vou. Eu não paro para olhar quem está passando. E, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, ela passou reto, nem olhou para mim. Não é porque eu não vi mesmo. Então, assim, para mim é um exercício, porque não adianta eu vir aqui tirar todo o ruído de comunicação da frente do palco, mas ser um ruído de comunicação lá atrás. Ok? Montando uma equipe. A gente, aqui na Igreja do Tatuapé, para você que frequenta aqui, a gente trabalha com um líder que coordena geral, para você entender direitinho como a gente trabalha aqui. Alguém que fica lá em cima, cuidando do tempo que está ali e da iluminação. Porque a gente conta o tempo de todo mundo que vem falar aqui, para a gente conseguir começar pontualmente e terminar pontualmente. Tem alguém que fica aqui atrás, no backstage, soltando as pessoas que entram, que saem, cuidando, higienizando o microfone, cuidando de microfone. Se falha o microfone também, o microfone fica aqui no fundo. E a gente tem uma pessoa aqui na frente, de palco, porque às vezes quem está ali atrás pode estar distraído, pode não estar. A gente tem uma televisãozinha ali, se alguém nunca viu. A gente tem uma televisãozinha que a gente tem a imagem do que está acontecendo aqui dentro. Então, mas às vezes, se a gente distrai, alguém avisa, ou qualquer ocorrência, derrubou um copo d'água na mesinha, precisa de um pano para correr, ou falhou alguma coisa, o pregador precisa de alguma coisa, tem sempre alguém. Solta louvor, o louvor geralmente senta do lado de cá, então de lá já o louvor já vai entrar, a pessoa já vem aqui e solta louvor. Então, com 4 pessoas a gente consegue trabalhar tranquilo, com 5 é folgado. E o que eu vou repartir com vocês um pouquinho é como a gente trabalha. Ah, como que vocês fazem isso tudo? Assim, sexta-feira, não. A gente começa a trabalhar e agora isso vai mudar. Eu vou contar para vocês como acontece agora, mas depois vou contar para vocês como que vai acontecer. Alguém não. O Rubens vem aqui com o pastor, daqui a pouco vai contar para vocês como que vai acontecer a partir de agora. Mas até aqui a gente trabalha assim. Na quarta-feira, a gente busca os líderes de cada departamento. Então, eu já tenho feito isso na terça, porque eu senti que quarta já ficou apertado. Então, terça-feira, eu busco os líderes de todos os departamentos. Escola Sabatina, Ministério Infantil, todos que estão envolvidos. Qualquer um que esteja, o Ministério da Música, então eu já preciso que eles me passem. Quem vai fazer a adoração infantil, quem vai dirigir a Escola Sabatina, quem vai ser a lição geral, nesse período que a gente está em pandemia, que está fazendo lição geral, quem vai fazer a oferta, quem vai fazer a intercessora, quem vai abrir o programa, quem vai encerrar o programa, tudo isso para mim é na terça-feira, no máximo quarta-feira de manhã eu já estou buscando essas pessoas. Ok? E aí a gente vai. Se tem algum anúncio, e aí a gente tem um grupinho do WhatsApp que a gente usa, que está culto programação, e todas as pessoas envolvidas, o pessoal da comissão, os diáconos, os anciões responsáveis também pelos departamentos, por esses departamentos, e o líder de cada desse departamento. Para ficar mais fácil, a gente centralizou num grupo de WhatsApp, então eu jogo lá, eu já tenho uma listinha, que ela deve... Aqui, não, está ali mesmo. Ó, Escola Sabatina, lição geral, a gente tinha momento pastoral nessa época,
Adoração infantil, oferta intercessora, um ministro de louvor, quem vai fazer a ministração de louvor. Você fala assim, nossa, mas precisa saber até disso, preciso, porque o pessoal do som, se eles estiverem com isso no programa, eu não preciso falar para eles, precisa tirar o efeito do microfone porque a pessoa vai falar. Eles já sabem que essa pessoa vai falar, eles já vão tirar o efeito do microfone. Mensagem e o tema. Isso na terça-feira. Ainda na quarta-feira. Eu já faço contato com o pastor, a gente tem uma listinha, mais ou menos, eu não vou enxergar lá, então eu vou ficar de costas aqui, vou ler para vocês bem rapidinho. Me chamo Marina e sirvo na Igreja do Tatuapé, no Ministério da Produção, desde já queremos agradecer, né, estamos muito felizes que você vai dividir a palavra com a gente, estou reduzindo aqui. Tem algumas coisas que precisamos saber, qual é o título da mensagem, vai usar PPT, qual é a placa do carro, porque a gente já providencia o estacionamento, se é visitante, precisa que a gente providencie alguma coisa. Algumas informações. Quando você chegar, é só entregar o carro. Às 10h10, e agora está o horário diferente, nós estamos fazendo o culto da produção às 9h30. Nós temos um culto antes da produção. E aí, para você que é de fora, isso é legal. Antes do culto começar, nós temos um culto que começa aqui. Então, nós juntamos todas as pessoas que vão trabalhar nesse dia, que vão falar nesse dia. O da intercessora, a oferta, a ministração de louvor, todo louvor. A gente tem alguém, geralmente, da mídia com a gente na sala pastoral, que fica ali naquela janela. A gente tem todo mundo que vai participar desse momento. Nós passamos o programa tintim por tintim. Você fala assim, nossa, mas é o mesmo programa todo dia, há muitos anos. Nós vamos passar ele todo sábado, nós vamos rever e ver e rever, até tirar dúvida de todo mundo. Está todo mundo ok? A gente segue. Depois que a gente passa o programa todinho, que a gente sabe, alinha tudo com o pessoal de música, que hora sai, que hora entra. O pastor pediu fundo musical no final do sermão, não pediu. Hoje tivemos 2 hinos que vocês viram. Isso aqui já estava combinado desde quarta-feira. Não teve nada improvisado. Os 2 hinos que nós cantamos hoje já estava desde quarta-feira resolvido com o pessoal do louvor. Está tudo ajeitadinho, fechou. Ainda nós fazemos uma mensagem, entregamos nosso coração em oração. Oramos juntos, alguém fala alguma coisa, nos motiva espiritualmente. Oramos juntos e aí sim a gente vem para o trabalho. Então a gente avisa o pregador desse culto, porque é importante ele estar junto. E por último, mais importante, estamos orando por você para que o Santo Espírito te use mais uma vez. Na quinta-feira eu monto o programa. Ou alguém da equipe. Então eu já tenho tudo certinho ali, o que vai acontecer na semana toda, eu já tenho todas as músicas que a gente vai usar. E aí a gente monta o programa num aplicativo que eu vou colocar aqui para vocês. A gente já usou o Word, a gente já usou o Excel. E hoje a gente usa esse programa, que é um site. Ele não é um programa, ele é um site que a gente alimenta de informações. Ele chama Service Center Planning, Dudu. Planning, o Dudu é o nosso consultor de inglês. Chega aí, Dudu, fala para nós. Qual que é o nome do site, Dudu? Ele é o nosso consultor. Planning Services. Obrigado, Dudu. Fica mais bonito quando ele fala. Então é isso. Se você quiser dar uma olhadinha, o que é legal dele? A gente já tem um aplicativo no celular. Às vezes eu estou aqui embaixo, eu pego o meu celular, por exemplo, assim, o louvor teve as músicas menores, eu estou vendo que a mensagem pastoral, a mensagem bíblica está muito legal e a gente consegue dar mais 5 minutos, porque a gente vê que ele ainda está levantando voo. Eu consigo, no meu aplicativo, mexer o tempo do pregador e ele já aparece ali, ele já ganha mais 5 minutos. Então, com a internet, eu consigo interagir na televisãozinha, quem está aqui na frente consegue virar e olhar. Ele já está com o tempo ali, eu já altero o tempo. Se quiser me dar mais 5 minutos hoje, eu agradeço. Na sexta-feira, a gente imprime os programas, deixa tudo ok, não tem mais pendência, não tem mais nada, a gente já imprime. A gente, para frente, eu falo rapidinho. E no sábado, qual é a nossa função no sábado? Chega cedo, a gente ora como equipe. Às vezes a gente não consegue, cada um chega um horário, e aí a gente ora junto no culto da produção mesmo e distribuímos os programas. Aqui na Igreja do Tatuapé, a gente tem 5 programas lá em cima, impressos, porque lá nós temos a transmissão pelo StreamYard, nós temos o corte de câmera, som, o controle do telão, o controle aqui da produção de tempo, saiu o tempo dali para mim de novo. Tá? Vocês estão me dando mais 5 minutos? Estou adorando. Obrigada. Olha lá, eu já vi que eles estão mexendo, e é legal, porque isso é na hora ali, né? Estamos brincando, mas é isso mesmo, é na hora você já consegue. Olha lá, já ganhei mais 5 minutos mesmo, o povo está generoso. Estou brincando, eu vou terminar antes, se Deus quiser. E aí, tudo distribuído, cada um seu programa sabe exatamente o que tem que fazer.
E ainda tem algo que eu vou falar para vocês no final. Na quinta-feira, vou voltar até para não esquecer, na quinta-feira, quando a gente entrega esse programa, ou na quinta-feira, quando eu nem está no programa alimentado ainda, mas eu já tenho a janelinha ali, uma conversa do WhatsApp com tudo alimentado, quem começa a trabalhar, que na verdade já começou a trabalhar antes, mas agora ele afina tudo, o pessoal da mídia e transmissão. Eu não tenho como entregar para eles na sexta-feira à noite que eles resolvam tudo. Então, eles já separam todas as letras de música, eles vão ver que versão que a equipe de música vai cantar, porque às vezes a gente tem 500 versões da mesma música ali em cima. Eles já deixam tudo separado na quinta-feira. São todos voluntários, todo mundo trabalha, ele vai tirar o seu tempo extra para fazer alguma coisa. O tempo de folga, entre aspas, né, para fazer o que tem que fazer. O único que trabalha aqui de madrugada é o Misael, porque a gente entrega para ele, sexta-feira, às vezes, coisas que a gente vai mudar isso, viu, Misa? Para sua graça, nós vamos mudar isso dessa vida. Coitada da Renata. Toda sexta-feira vai dormir sozinha, porque Misael que cuida de toda a nossa, como chama? A nossa identidade visual, é o Misael que cuida. Eu queria só, então, assim, se eu tenho isso tudo pronto, e é isso que o Dudu ia descer aqui para falar um pouquinho também, Dudu, se quiser descer para falar alguma coisa que eu estou esquecendo, é que assim, a gente trabalha nisso tudo para que chegue no final o líder ainda de mídia, de comunicação, ele esteja prontinho. Chega sábado, gente, é tão gostoso trabalhar redondinho, é tão gostoso. E sábado ainda nós vamos encontrar muitos imprevistos. E nós temos que trabalhar com isso com alegria, sorrindo ainda. Mas a gente evitando isso tudo, vocês vão ouvir alguns testemunhos ainda hoje sobre isso, quando a gente consegue evitar isso tudo, é um culto redondo, um culto gostoso, que a gente realmente consegue. A gente tem testemunhos de pessoas que assistem o culto aqui e falam assim, não tem ideia do que acontece lá atrás. Esses dias, duas meninas, a Julinha, não sei se está aí a Julinha e a Aninha, elas vinham ali, ó. Elas falaram assim, tia, ajuda a gente a fazer o programa Identidade, que é o programa dos jovens. Daí eu falei assim, então vem um sábado de manhã que eu vou mostrar para vocês como funciona. No final, passei em tudo com elas, no final eu falei assim, e aí, vocês imaginavam que era assim? Não. Nunca a gente imaginou que era assim por trás. Elas estão aqui desde que nasceram praticamente, certo? Porque essa é a ideia, nós somos invisíveis. Eu brinco com a minha equipe que eu falo assim, nós brilhamos no escuro. É lá atrás que a gente brilha. E ninguém precisa ver a gente. Por isso que a gente gosta de usar preto. Porque a gente é para passar imperceptível mesmo. Às vezes eu não consigo, porque eu sou espalhafatosa mesmo. Eu queria repartir um negocinho aqui para que você que está aqui no Tatuapé entenda por que você fala assim, nossa, mas por que apagar a luz? Eu queria ler a Bíblia. Por que acendeu a luz? Por que a gente está no escuro agora? Então, eu vou explicar para você. A luz, ela tem uma função. A luz, ela não é só bonita ou feia. Eu não apago a luz só porque eu acho ela legal apagada. Eu não apago a luz porque ela tem uma função. Ela é linda também. Ela dá todo um efeito para aquilo onde eu estou. Se eu jogo uma fumaça, então, no show, com luz, não sei o quê, tem outro efeito. Mas eu estou falando de igreja agora, do que a gente vive aqui. Ela tem uma função. Ela não é só decorativa. Ela é funcional. Quando eu apago a luz, eu consigo coisas que eu não consigo com a luz acesa, como um evangelizador intencional. Nosso corpo tem algo chamado ritmo circadiano. O ritmo circadiano é o nosso relógio interno. Ele influencia a secreção de melatonina, atividade de cortisol e estado de alerta. Então, por exemplo, se eu uso uma luz azul, ele suprime os níveis de melatonina, ajudando-nos a ficar mais acordados e mais espertos. Já perceberam isso? Lá em casa o pessoal fala assim, nossa, a tua luz é toda amarela. Por quê? Casa é lugar de descanso. Então, todas as lâmpadas da minha casa são amarelas, porque casa é um lugar para a gente relaxar e descansar. No escritório, você precisa de luz branca. Ok? A luz vermelha aumenta os níveis de melatonina, ajudando nossos corpos a prepararem para dormir. Então, eu estou em casa, eu quero pegar no sono, uma luz mais amarelada para o vermelho me faz pegar no sono. Quando a gente trabalha com luz na igreja, tem uma intenção isso tudo. Quando há falta de melatonina, as pessoas podem encontrar problemas de sono que podem levar a mudanças de comportamentos para manter níveis saudáveis. Fique longe da luz azulada no final do dia ou quando estiver se preparando para ir dormir. Isso ajudará a aumentar os níveis de melatonina, proporcionando uma melhor noite de sono. Okay? Se você tem insônia, se você tem dificuldade para pegar no sono, assim como eu, vamos mudar nosso ritmo, tá ok? A direção da luz, e aqui a gente vai
tem algumas outras coisas, as 3 principais qualidades de luz, e eu não vou entrar nisso. O que eu queria falar para vocês? Tem estudos, e eu vou encerrar o que eu estou falando aqui, tem estudos de restaurantes que apagam a luz. Que eles diminuem a luz para você fazer o quê? Consumir mais. Porque se eu estou com a luz apagada, eu tenho a impressão que ninguém está me vendo. E quando eu acho que ninguém está me vendo, eu não tenho vergonha de comer uma batatinha a mais. Se a luz estiver acesa, eu tenho a impressão que todo mundo está vendo eu pegar a batatinha do pote e comer. Vocês entenderam? Então, por exemplo, eu estou olhando vocês, eu não sei a sensação, e isso é muito inconsciente, vocês estão todos no escuro. A sensação que vocês têm é que vocês estão praticamente sozinhos. Mas eu vou acender a luz agora. Acende para mim a luz, Magda. Agora nós somos um grupo. E nós estamos juntos fazendo a mesma coisa. Por que eu acendo a luz na hora da escola sabatina? Porque nós somos um grupo na escola sabatina. Na escola sabatina nós estamos interagindo e conversando e falando sobre o mesmo assunto. Quando eu apago a luz no culto, e pode apagar a luz agora, eu estou falando com um indivíduo só. Quando eu estou no auge do louvor, eu estou falando com um indivíduo só. Eu quero que o adorador que está aqui dentro não fique preocupado se alguém está vendo se ele está chorando com o louvor. E não fique com vergonha porque ele está chorando. Eu quero que o adorador que está aqui dentro não seja intimidado de levantar sua mão para louvar, ou para ficar em pé, ou para expressar aquilo que ele está sentindo. Quando eu acendo a luz, ele vai se preocupar quem está olhando. Quando eu estou com a luz apagada, eu deixo ele mais confortável. Na hora de um apelo de um pastor, eu não vou ter medo de tomar uma atitude ou tomar uma decisão, porque eu não estou preocupado com quem mais está me olhando. Eu estou sozinho. A fala daquela pessoa, que é a fala de Deus para mim, os meus pensamentos e as minhas decisões. Então, a gente não apaga a luz porque a gente acha mais bonito. A gente apaga a luz porque a gente está aqui para evangelizar, intencionalmente. Vocês conseguem entender isso? Se você tiver uma pergunta sobre isso, quiser conversar sobre isso, coloca lá no chat, porque daí você já entra no sorteio também, tá bom? Entra no YouTube, baixa o volume do seu celular para não entrar aqui, né, a transmissão, mas entra lá e coloca sua pergunta, a gente vai conversar sobre isso. Eu acho que é isso que eu tinha para repartir com vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloque lá. Mas a intenção, tudo que a gente faz aqui é intencional, ok?